Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco Catão, eu sou mentor e supervisor de animação da OnFire. E a proposta do vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu quero que a gente pense e reflita um pouco por que a animação continua sendo relevante mesmo frente a todos esses filmes de live action que a gente está vendo. Então o último que a gente viu sair agora foi o teaser da Moana, da versão live action. A gente também viu recentemente o Lilo e Stitch, Como Treinar Seu Dragão. Mais tempo atrás teve o Rei Leão. E aí, por que esses filmes estão sempre sendo refeitos, né, em live action? Por que a gente perde um pouco quando a gente transforma um filme de animação para live action? Então, o primeiro motivo, né, que isso acontece é porque é o dinheiro, né? Então, as empresas viram que um filme funcionou, que a história funcionou no passado, e agora eles simplesmente, ao invés de inventarem uma nova história, eles querem apenas capitalizar em cima de um filme que já existe, né? A animação, ela é sempre supra-real, é uma coisa que a gente sempre fala nos nossos cursos. E isso significa que ela tá ali não é para mostrar a realidade como ela tá ali para amplificar a emoção, para amplificar o ritmo, para amplificar as cores. Tudo é pensado para compor a história como um todo. Não é nada por acaso, né? Então, já tem aqui um exemplo na tela, que é essa cena do trailer, né, da Moana e uma cena do filme, né? E vocês podem ver que existe uma grande diferença aqui, né? Então, na versão animada, essa escolha de cores, tanto para a nuvem, quanto para o céu, quanto para a vegetação, ela não é por acaso. Tudo isso é para ajudar a contar a história, para contar um sentimento muito específico. E quando a gente vai para live action, a gente perde isso. A gente acha que é simplesmente traduzir e, pronto, então agora é assim, dessa maneira, esse é o realista. Então, a gente perdeu um pouco dessa sensação, dessa emoção. Tá? E existe essa ideia de que o real é melhor, tem um valor maior do que a animação, né? No Ocidente ainda existe muito essa concepção de que a animação é para criança. Isso não faz o menor sentido, tá? Isso foi uma coisa criada lá no século passado, com os filmes da Disney, mas que vem sendo remodelada com o tempo, né? A gente vê várias séries aí que são extremamente adultas que envolvem a animação. A animação é uma linguagem, é uma forma de contar histórias. Não é um gênero de filme, que nem horror, terror ou aventura. É uma linguagem, é uma forma de contar histórias, tá? E aí, uma coisa que a gente percebe é que a gente tem um filósofo, Byung-Chul Han, ele tem um livro chamado A Sociedade do Burnout, e nesse livro ele fala como que a gente está vivendo um tempo onde está todo mundo basicamente cansado, né? Parece meio óbvio, mas ele desenvolve mais. Mas isso pode ser visto nessa vontade dos espectadores em verem filmes que já foram feitos antes. Não histórias novas. A gente não quer engajar com histórias novas. A gente quer ver, quer dizer, na mente desse pensador, né? A gente quer ver histórias que a gente já viu antes. A gente não quer engajar, não quer gastar energia com histórias novas. Mas a gente acaba perdendo muito no desenvolvimento criativo da animação como um todo quando a gente vai por esse caminho, né? Quando a gente vê, por exemplo, outras empresas justamente indo no caminho contrário, que é empurrar a arte para frente, né, como o K-pop Demon Hunters, que estão sempre tentando buscar uma nova maneira de contar uma história. Isso vai de contraponto com todos esses live actions que a gente tá vendo, né? Mas o objetivo desse vídeo é pra gente comparar os dois e ver o que a animação é capaz de entregar que o live action perde, tá? Quando a gente vê o Banguela, por exemplo, nas duas versões, né, na versão animação e na versão live action de Como Treinar Seu Dragão, a gente já pode ver que parte da personalidade do Banguela ela é perdida. Não toda, claro, mas parte da personalidade é perdida. Porque a gente na animação consegue exagerar poses, exagerar timings, tá? Fazer expressões que às vezes na realidade não seriam possíveis. Tudo bem que a gente está tratando com um dragão, né? Mas não seriam possíveis. Então aqui é a mesma coisa, né? Tem uma cena muito interessante aqui na frente, que é essa aqui do Maui pulando, né? A gente vê aqui, ó, quando o Maui pula, primeiro que aqui ele pula, né? Na versão live action ele simplesmente começa a flutuar, tá? Ele flutua. E aqui então a gente tem a mecânica toda correta, né? E aqui a gente tem um desenho de pose, né? Tudo isso é pensado, todas essas poses, todo esse enquadramento é pensado, né?
Enquanto aqui no outro a gente está escondendo o cenário todo com nuvens. E agora a gente vai esconder. A gente não tem uma leitura clara, né? E a gente vai esconder a transformação dele em um monte de efeitos, né? Quando aqui a gente consegue ver a silhueta certinha do pássaro, ver ele se encolhendo, né, para conseguir se transformar, né? Então tudo isso faz parte da linguagem da animação que a gente vai perder no live action. Isso ficou muito claro quando a gente viu o Rei Leão, que é o primeiro filme do Rei Leão em live action, parecia um documentário do Animal Planet, que perdeu todo o carisma dos personagens, porque não é sobre deixar as coisas reais, é sobre contar a história contar a história como ela deve ser contada, né? Então a fidelidade não gera significado, né? O real não automaticamente é o melhor, tá? Então quando o realismo vira o padrão, ele perde a expressão, perde a autoria, perde a imaginação, né? E aí se um filme funciona, eu não duvido que Moana possa funcionar no live action, não é porque o real é melhor, é porque a história já funcionava antes. Então agora as chances dela funcionar são altas. Não é a técnica em si. E se qualquer coisa, a gente perde alguma coisa, né? Então aqui nessa outra cena, por exemplo, da Moana cantando, vocês veem aqui, ó, que a gente tem um desenho de pose muito mais interessante, que ajuda na expressividade, ajuda na emoção dela, né? Enquanto na outra a gente tem só um plano fechado e a gente faz um close e acabou, né? A mesma coisa aqui no final, né? A gente tem a galinha, né? Essa galinha, a gente tem uma licença, quando a gente vai pra animação, a gente tem uma licença de fazer uma galinha assim, né? Uma galinha totalmente diferente, né? Quando a gente vai pro live action, é como se eles botassem um render de live action em cima dessa galinha. E aí fica estranho, fica uma coisa meio... Não é mais fofo, não é mais um alívio cômico, é mais uma coisa estranha. Tem um... Pode até ser que no filme ela seja engraçadinha, mas ela tem essa cara meio bizarra, meio grotesca, né? Então a gente perde um pouco da linguagem mesmo, né? O live action, ele não adiciona nada para a história. O live action, ele tem que... Se você quer fazer uma coisa realista, isso tem que contribuir para a história. Não tem que ser realismo por realismo. Então a gente vê filmes, por exemplo, do Love, Death and Robots, que trabalham realismo, né? Mas isso sempre está envolto na história. Tem um porquê de fazer esse uso dessa técnica, né? Quando a gente está usando realismo só por realismo, ele não adiciona nada. Ele só torna literal uma coisa que já era estilizada, né? E a pergunta é, se todo mundo tenta ser realista, quem que vai lembrar a gente do que é extraordinário, de como que a gente pode ir além, como é que a gente pode evoluir a animação para frente. Beleza? Espero que esse vídeo tenha gerado um pouco de reflexão aí para vocês. Se vocês quiserem ver um pouco mais na minha página do LinkedIn, eu escrevi um texto inteiro sobre isso. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.